A paz do Senhor, meus amados irmãos, boa noite, tudo bem? Irmãos, eu estava aqui meditando uma palavra que se encontra em 1 Timóteo. Eu vou, passar algo que Deus colocou em meu coração, falar para os irmãos, fazer esse pequeno vídeo. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Timóteo capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho, na graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina, nem deem fábulas ou genealogia interminável, que mais produza questões do que edificação de Deus, que consiste em fé, e assim faça agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que desviando-se de alguns e se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Irmãos, quando Paulo ele está dentro de uma prisão e ele vai escrever a Timóteo e ele vai chamar de filho, Timóteo estava num momento conturbado dentro do seu ministério e dentro da sua vida. Timóteo estava passando provações e Timóteo não queria ficar aonde era determinado que ele ficasse para pregar o evangelho. Ele queria acompanhar Paulo, o seu pai na fé, o seu conselheiro, o seu amigo. Mas Paulo o ensinou muito bem e queria que ele cumprisse o ministério dele. E Paulo alerta ele, Timóteo, a ficar onde ele determina que ele ficasse em Éfeso. E ele ficando em Éfeso, meus amados irmãos, ali pessoas se levantam contra ele, pregando falsas doutrinas, enfraquecendo o nome de Deus, como nos dias de hoje. Porque agora a moda é a seguinte: aconselhar você que você não precisa estar na igreja. Mas a carta de 1 Timóteo, que Paulo escreve, ele quer afirmar que há necessidade que os irmãos se reúnam em comunhão e em congregação para adorar o nome do Deus Altíssimo. E eles estão ensinando e tentando afastar Timóteo da fé, depois que Timóteo ficou dizendo que o evangelho não é um evangelho de esforço, não é um evangelho dessa maneira que tem que ser. E o próprio Paulo vai usar o termo fábulas, porque fábulas, trazendo para os dias de hoje dentro do dicionário, são histórias, são contos de fada. Paulo, ele exorta e ele faz uma crítica, e ainda ele, vamos dizer assim, ele faz chacota daqueles que ensinam de uma maneira errada, falando que aquele ensinamento deles é fábula. Josué vai escrever com a revelação do céu, Deus falando para ele: esforça-te e tem bom ânimo. E eu trago para a carta de Timóteo, Paulo está falando a Timóteo: Timóteo, se esforça. Timóteo, tem bom ânimo. Timóteo, faz aquilo que Deus quer que você faça. Continua cumprindo o propósito de um evangelista, que é pregar a palavra do céu. Continua fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Então eu quero trazer essa simples palavra para você e dizer: continua se esforçando em meio à dor, em meio à prova, em meio a tanta luta.
Porque alguém que estava na prisão dá o conselho a alguém que estava pregando o evangelho. Alguém que estava condenado à morte está pregando, dizendo que é para continuar e não é para crer em fábulas. Irmãos, é na dificuldade, é no meio do deserto que Deus opera sobre a nossa vida. E foi no meio do deserto que Deus operou sobre a vida de Paulo e Deus operou sobre a vida de Timóteo. E hoje podemos pegar o evangelho, aonde a maioria do Novo Testamento é escrito por Paulo, e aonde pegamos referência como cristão, e aonde pegamos Timóteo, que é uma carta, aonde é uma carta que é direcionada a pastores, é chamada de carta pastoral. É um direcionamento de Deus àqueles que são líderes. Pastor, mas eu não sou líder. Quem disse? Deus chama a todos. Só você pode requerer ou entender ou receber o chamado de Deus. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ele só escolhe aquele que está na posição. Ele só escolhe aquele que se esforça. Ele só escolhe aquele que pula barreiras. Ele só escolhe aquele que vai além do seu esforço físico. Porque se Deus falasse que era para você fazer esforço físico, Ele não falava para você largar o livro. Ele fala para você continuar, meditar na minha palavra de dia e de noite. Ele não manda você ir na academia, pegar peso, fazer musculação. Porque se fosse para você ser alguém forte, musculoso, fisicamente, Ele falava na palavra, vai na academia, faz musculação, que aí o povo vai ver você em cima do púlpito e você vai ser usado por Deus. Não, Ele fala, medita na minha palavra de dia e de noite. Ele fala para você orar. Ele fala para buscar a face do Senhor, colocar o rosto no pó. Ele está falando de algo sobrenatural sobre a tua vida. E é o conselho que Ele dá a Timóteo, os conselhos que Ele dá a Timóteo. Porque a carta pastoral de 1 Timóteo não se resume no capítulo 1. Vai muito além. São 2 cartas escritas direcionadas a um jovem pregador da palavra. Fica com essa palavra. Creia que Deus opera sobre a tua vida, que Deus é um Deus todo-poderoso, que olha do céu e quer você se esforçando e tendo bom ânimo de fazer a obra dele. Faz tudo aquilo que Ele colocar na tua mão. Faz tudo aquilo que Ele determinou que você fizesse, porque foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou e foi Deus que te separou.